estamos mais um dia aqui no Sofá da Lu, hoje com 2 convidados, um casal de irmãos, e eles querem contar um pouco o que Deus tem feito, né? Que a gente tem que louvar a Deus, né? Aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então eu convidei eles para que eles pudessem falar algo em gratidão ao amor do nosso Deus. Então eu estou aqui com a Carol e o Lucas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Palavra com vocês. Obrigada. Paz do Senhor para quem está assistindo. E eu queria agradecer à mãe pela oportunidade de nós estarmos aqui, poder dar o meu testemunho e poder incentivar também a muitos que possam estar na mesma situação que nós passamos, que uma questão de cura, milagres que Deus fez na nossa vida. Eu creio que assim como Ele fez comigo, grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida também. Então, eu vou contar então, o que Deus fez na minha vida, que lá no final do ano passado, eu fui fazer uns exames no médico. Eu fui no médico normal para fazer exames de rotina e nisso eu descobri que eu estava com um índice da tireoide, o doutor falou que estava exuberantemente alto. E então ele ia me passar para um especialista. Naquele dia mesmo eu já tinha que consultar com um especialista para poder ver o que estava acontecendo, porque ele disse que naquele índice em que estava ele nunca tinha visto. Ele disse que era algo diferenciado. E aí eu voltei para casa, consegui agendar para o mesmo dia, a gente voltou no consultório para consultar com o endocrinologista. E aí lá ele também olhou os exames, ele pediu para eu repetir os exames. Aí eu repeti os exames. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. No mesmo dia ele pediu até pra eu repetir, eu fui lá, fiz, que era na frente, a clínica, repeti e levei ali pra ele. E realmente confirmou que tava muito alto. Ele disse assim pra mim, guria, eu não sei como é que tu estás viva. Porque ele disse que tava, eu tenho aqui até, tava em 539. E ele disse que neste valor, às vezes as pessoas chegam em 300 e pouco e já não tá mais aí. Imagina. Ele disse que em 300 e pouco já não estava mais. Já estava fazendo ali já um milagre, já era, né? Sim, Ele falou que já era um milagre. Ela tá viva com aquela quantidade do hormônio muito alta. Muito alto. E algo que tu também nem imaginava, né? Sim, não. Foi fazer um exame nem imaginava. Não foi pra isso, né? Não foi pra isso. Então, aí ele disse, ele explicou, né? Ele pegou um papel, explicou, né? Que a minha caixa d'água, no caso, estava vazia. Ele disse que não tinha, não sabia como é que eu estava ainda com disposição para fazer as coisas, para levantar, ele disse como é que eu não me sentia cansada, como é que eu conseguia, né? Sim, viver. Normal. Ele disse que eu não estaria mais. E então ele me explicou várias coisas que poderia ocasionar a partir dessa, como eu estava com esse índice alto, ele disse que poderia acontecer várias outras doenças, eu poderia, né, adquirir outras doenças e aí sim levar a óbito, no caso, né, que é o que aconteceria. Mas ele disse que, como eu tava ali, ele ia tratar. Ele disse, como tá aqui, vamos tratar, vamos ver no que dá. Ele disse que provavelmente vai levar anos e anos e isso não tem cura, ele passou pra mim, né, que não tem cura, eu vou ter que pra sempre tomar os medicamentos e ele ia me medicar com miligramas pequenas, que era 25 primeiro miligramas. Sim, tem como começar devagarinho, no caso. Isso, pra não dar, né, entrar assim direto com o hormônio. E aí ele ia começar com esses 25, só que com certeza, mês após mês, conforme eu ia fazer os exames, ele ia aumentar. Esse que eu ia chegar em 200 e poucas miligramas, era certo. Mas a gente ia começar baixinho. Aí eu comecei e eu ia fazer exames mensal. Eu ia cuidar disso, né? Tratar isso mensalmente. A gente falou pra ele que a gente cria em um Deus que curava. E ele disse, não, Deus não vai te curar. Deus não vai curar. Vai ter isso aí, e cada vez que tu vir aqui, eu ainda vou ter que aumentar a tua dose do teu remédio. Eles acreditam na ciência. Eu debati com ele, eu disse, mas eu acredito num Deus e ele vai me curar, eu tenho certeza. Que se eu tô aqui, ele me mantém viva todos os dias, ele não é do nada, né? Que vai acontecer alguma coisa pior, no caso que ele estava relatando, né? Eu disse que não, eu acredito que Deus vai me curar e eu não vou nem precisar. Eu falei assim, eu não vou nem precisar tomar os medicamentos futuramente.
Ele disse, não, mas pelo amor de Deus, primeiro, né? Ele disse assim, né? Primeiro tu toma, tu precisa, tem que entender que tu precisa tomar os medicamentos e entender que mesmo com a gente aumentando as doses, tu vai ter que continuar tomando, porque isso é pra sempre. Ele precisava disso, é pra sempre. Ele falou assim, mas e se Deus não te curar? Tu vai deixar de acreditar em Deus? Daí assim, não vou deixar. Então, continua tomando, porque ele mesmo que Deus não te cure, ele falou, mesmo que Deus não te cure, Deus, eu acho que é a mão de Deus que está te segurando vivo, porque essa quantidade do hormônio que estava nela era muito alta. Então ele disse, mas segue o tratamento esse mês. Ela começou em 25, na segunda semana em 50, e daí na terceira semana ela estava em 75. Daí a gente retornou, no outro mês a gente retornou lá no médico de novo. A gente retornou lá, daí ela já estava com... No segundo mês. No segundo mês também tinha a parte do colesterol. Eu fui saber até que depois o colesterol dela que o meu colesterol, o máximo é para ser 190. E ele estava em 237. E aí ele disse que tava feia a coisa. Tudo desregularizado. Tava tudo. Aí no segundo baixou. Esse. Foi baixando. De 539, que estava no primeiro mês que a gente fez o exame, foi para 514. Imagina. Já no primeiro mês. Fazia poucos dias que ela estava tomando... Começou o tratamento. Daí ele disse, tu tá se adaptando bem a essa dosagem. No mês, o doutor falou pra mim que ele já sentou com nós, né? Olhou o exame, a gente não tinha visto ainda. Ele olhou, tava em 514 e ele falou assim pra mim: o teu Deus não te curou, mas ele te mantém viva todos os dias. Ele que falou, eu ouvi da boca dele dizendo isso. O teu Deus te mantém viva todos os dias. Porque tava em 514, né? Ainda e aí alta. ele tava alto ainda, né? E ele ainda não sabia como é que tava, porque ainda tava... Um mês passou e ainda tava naquele 500 e pouco que eu tava ali. Sim. Então ele disse, mas vai continuar com os teus medicamentos. Foi aí que ele tinha passado para 75. E no próximo mês eu ia ter que fazer de novo. Foram 3 exames. Só que aquilo ali também, o médico falando todas as vezes que ela ia morrer. Toda vez ia morrer, ele toda passava. vez ele falava. Ele não sabia se no próximo mês eu ia chegar de novo no consultório dele. Ele se surpreendia. Eu chegava no consultório, ele se surpreendia comigo. Só que isso também abalava ela, né? Também abalava porque tu falava pra pessoa que ela vai morrer, que ela vai morrer. A gente confia em Deus, a gente tem fé em Deus, mas a gente também... A gente é a tia carne, né? Claro. A tia carne. E isso abalou o psicológico dela. Ela acabou entrando no próprio pensamento dela, ela não conseguia tirar isso de que ela ia acabar morrendo. Então tudo ela achava que ia morrer, ela acabou parando de se alimentar. Ela parava de comer, parou de comer. E quando ela tentava comer, ela botava pra fora, ela vomitava. Então ela não conseguia comer, ela não conseguia tomar água, até a água, ela tomava água e vomitava. Ela não conseguia comer ou ingerir algum líquido, alguma coisa pra tentar se manter. Então ela acabou começando a emagrecer, né? Isso daí é pra ver como nós somos, né? Porque enquanto Deus cuidava de ti, e tu tava ali que nem Pedro, né? Quando Pedro tava andando, que Jesus disse, vem Pedro por cima das águas, enquanto Pedro olhava, né, para Jesus, ele tava lá em cima da água, né? Mas quando ele olhou, mas eu posso cair, mas eu acho que eu vou cair. Então aí o que aconteceu? Ele, Senhor, tô com medo, me ajuda, que eu vou cair. Enquanto tu tava ali, tu não sabia o que tu tinha, né? Não sabia, que nem que tava doente, não sabia. Tu tava bem, não sentia nada. Mas aí, não sentia. Aí já tava até diminuindo, mas aí tu começou a sentir os sintomas que não era nem mais uma mas daí foi essa questão, porque daí ela começou a passar mal. Sim, acontece o psicológico, isso que eu quero dizer. Quando a gente olha pra luta, que aí vem, né? Porque quando a gente tá confiando, porque quando ela chegou no consultório, chegou sem saber, né? Então tu tava confiante ali, na fé de Deus. No início que eu soube, eu até encarei, assim, sabe? Eu tava ainda encarando e dizia as coisas pra ele, debati com ele até, né? Em questão de que Deus ia me curar e tava assim. Só que eu acho que durante a semana que eu ia pra casa com aquelas palavras do médico negativas, né? Começou de uma certa forma a me abalar. E eu acho que o que aconteceu, o que aconteceu foi a questão do medo naquela hora, né? Me veio é o que eu falei, quando tu tem medo, né?
Se tu tirar os olhos de Deus, por um momento que seja, que venha esse medo normal, esse medo natural, ou até mesmo uma coisa do inimigo mesmo, né? É que venha, ele é uma brecha que a gente dá para o inimigo agir na nossa vida, né? Eu creio que seja isso, que foi daí uma brecha, no caso que foi o medo, e ocasionou várias coisas dentro da minha casa, no caso, né? Na minha vida, comigo, eu estava passando por era uma perturbação na minha mente, na minha vida, que eu achava que tudo, eu tava com medo de tudo, que eu ia morrer, eu não podia comer que eu ia morrer, eu não podia ir na rua que eu ia morrer, eu não podia fazer nada, no caso, nada. E nisso também teve ele em casa. Foi uma luta espiritual, porque daí eu tava desviado naquele momento, não queria saber, mas eu também queria minha esposa do meu lado. E eu não queria que ela morresse, eu não queria que ela desistisse, então eu tentava lutar pelas minhas próprias mãos, tentando ajudar ela, mas eu não conseguia. Tentava, não conseguia. E eu já vinha com essa questão desde o início do ano passado, no caso, eu vinha pensando, não, eu acho que Deus está me chamando, eu tenho que voltar. Deus está me chamando, eu tenho que voltar, só que tu é aquele negócio, ó, o pai tá chamando lá na esquina. A gente fica te E daí eu disse, já vou, eu já vou, tô indo. Daí daqui a pouquinho vem um apito mais alto, né? E foi o que aconteceu, passou pela mão da minha esposa, daí vou ter que chamar de alguma outra forma. E eu, não pelas minhas mãos eu não tinha força, e via ela passar aquela luta, eu não tinha o que fazer pelas minhas mãos, não, essa é a hora. Eu vou ter que, é agora que é no meu joelho que vai ter que... Eu preciso pedir. Né? E foi que eu comecei a orar na madrugada, comecei a retornar à igreja, eu comecei a voltar à comunhão com Deus, e aquilo ali foi... E a partir daquele momento ali, tudo começou a se erguer de novo. Aí começaram a se erguer, porque daí ela começou a melhorar. A gente começou a orar, eu orava toda a madrugada. Aí ela foi melhorando, né, pelos médicos. E daí a gente foi no último mês. E nessas também, do que eu passei, no caso, eu senti como se fosse Deus é tão perfeito que Ele sabe mesmo, né, a maneira que faz as coisas. Porque eu sentia uma batalha espiritual tão grande dentro de mim, porque ao mesmo tempo que eu sentia esse medo, que eu tinha essa coisa de que eu ia morrer, Deus estava comigo. Eu tinha certeza daquilo, de que Deus estava comigo. Eu ia para a palavra, eu buscava todos os dias, buscando em Deus algo que eu sabia que eu estava precisando, que eu precisava dele, eu necessitava dele naquele momento. E até mesmo foi uma pregação da Lulu, filha, uma vez lá na sede, naquela semana, que ela falou da Dorcas, né? E eu precisava ser naquele momento como Dorcas, eu precisava buscar por mim, eu precisava me erguer e lutar mesmo, e eu me ungia o dia inteiro, porque eu sentia alguma coisa. A gente conhece, sabe a certeza, né? Sabe aonde tu buscar, né? A fonte que tem, né? Sim, eu precisava. É a fonte, né? Então quem precisava, né? A gente sempre costuma falar, eu costumo dizer que muitas vezes a gente ora pelas pessoas, a gente tem que orar, né? Uns pelos outros, mas a pessoa também, ela também tem que fazer a parte dela, né? Se ela sabe que quando ela tem pessoas que ainda não entenderam, mas aquelas que entendem que Jesus é a solução, ela também tem que buscar, né? Sim. Que as pessoas dizem, mas eu não tenho força, mas a gente tem o Espírito Santo e Jesus que nos fortalece, né? Quando tu quer, Ele nos fortalece. Quando tu quer, né? Quando tu quer que Ele nos fortaleça, Ele vai nos fortalecer, né? Que é o que tu fazia, né? Eu preciso buscar. Eu tava dizendo para Jesus me fortalece. O Espírito Santo me fortalece, porque tu sabia que aquilo ali era a fonte, né? Sim. A fonte da água da vida é Jesus, né? Verdade. E era ele também, né, que tava preenchendo a minha água que tava vazia, que né, o doutor falou que meu tanque tava vazio, e eu orava mesmo e eu pedia assim, Senhor, se meu tanque tá vazio, como o médico tá dizendo, o Senhor pode preencher. E o Senhor vai me encher mesmo da água viva, da água da vida, da água que o Senhor tem pra mim. E eu sentia várias coisas em mim, sabe? Eu sentia, ou eu tava toda hora com tonturas, eu sentia dor no canto da barriga, eu sentia várias coisas assim, né? Sintomas. Eu ia pro quarto, vários sintomas comecei a sentir. Eram sintomas que o doutor tinha me falado que eu ia sentir. Então era bem psicológico mesmo. Eu sentia tudo que o doutor falava que eu ia sentir, eu sentia. E o meu coração palpitava assim, bem forte. Eu ia no quarto, pegava o óleozinho, me enchia e orava por mim. E eu pedia. A sogra me ajudou muito também, né? A sogra e a Bela oraram bastante. Grupos de oração, né? Os grupos de oração, as irmãs também, né? Orou bastante. Oramos bastante. Né? Foi tudo abaixo de oração, foi só oração mesmo. E teve uma das noites também que eu
teve 2 noites, que foi quando eu entendi que era uma batalha espiritual na minha casa. Já estava se tornando espiritual mesmo, não só a doença, mas era espiritual. Eu sentia o meu corpo puxando para os 2 lados, sabe? Era o inimigo puxava para um lado para tentar mesmo, talvez até minha morte mesmo. E Deus, eu sentia que Deus estava comigo, Deus tinha algo, Ele estava fazendo algo. Não só a cura, mas até mesmo o que Ele entendeu através da vida dele, né? Para ele voltar, só Deus sabe o que Deus faz. Então eu senti essa coisa puxar para os 2 lados. E eu realmente quase que não estava suportando, mas eu estava ali, né? Em Deus, confiando e eles ajudando bastante também, buscando por mim. Teve uma noite que eu me senti na cama sufocada. Eu não conseguia, eu estava sem ar, eu não conseguia me expressar, não conseguia levantar nem acordar. Eu queria cutucar ele do meu lado para ele orar por mim, para fazer alguma coisa por mim, porque eu não estava conseguindo. Algo me trancou assim, né? E eu não conseguia nem chamar para ele poder me socorrer e me orar por mim. Depois eu contei para ele de manhã. E aí teve outra noite também, nessa semana que aconteceu, que me deu uma tremedeira no meu corpo inteiro. Eu comecei a tremer, uma No meio coisa da madrugada. que eu não consegui dominar. Não consegui. Eu tava numa tremedeira que eu disse, amor, eu tô tremendo, eu não consigo parar. Eu disse, chama tua mãe e faz alguma coisa, porque eu não consigo. E era na madrugada, ele foi lá, chamou a sogra lá atrás, veio a sogra, veio o sogro, né? E oraram por mim na cama, na madrugada. Depois passou, eu senti o meu corpo tremer muito e algo escorrendo assim na minha cabeça. Imagina. Algo escorria assim. E aí depois melhorei, né? Graças a Deus. E nisso, na outra semana, a gente foi daí no médico pra consultar. E foi quando chegou a vitória, né, mãe? Não foi no outro mês, né? Foi no mês de dezembro. Isso depois do mês de novembro, aí depois de todas essas lutas, a gente foi no médico de novo, a gente foi fazer exames de novo. E daí a gente foi em novembro, foi em dezembro, a gente foi fazer o exame e já tinha dado mega de 500 e pouco. De 500 e pouco, ele foi pra 5,22 em 2 meses. Essa mudança. E sendo que o normal era 4,30. 4,30. 4,30 Era máximo 4,30. máximo 0,30 que já era o normal do máximo ainda, né? Já tava quase. Já tava. Em um mês. O médico falou pra ela, o teu corpo se adequou muito bem ao remédio. Ele falou isso? Ele falou, Porque assim, ó, pra explicar melhor. De 539 foi pra 5,22. E ele falou que demoraria anos pra chegar ao nível. Nem conseguiria, no caso, né? Como ele falou. Ele disse que pessoas não conseguem manter o nível normal, mesmo tomando medicação alta. E eu ia chegar a 200 e pouca miligramas do remédio que tem, esse remédio, né, que eu tomo. Tenho 200 e poucos, ele disse que provavelmente eu ia chegar. Só que não, ele manteve no 75. E aí tava 5,22. Como a máxima que pode estar é 4,30, ele disse que era pouquinho pra chegar ainda, né? Então provavelmente no outro mês eu já ia chegar. E ele tava mais confiante daqui, porque ele viu, né? Aí eu disse, tá, então tudo bem, vai chegar. E ele ia manter daí então 75. Hoje eu ainda continuo tomando, porque, que nem eu disse pra ele, por obediência eu tenho que tomar. Sim, né? Eu creio que Deus pode sim, talvez chegar num dia que eu não precisar tomar. Talvez, às vezes, eu até me sinto mal tomando um remédio. Então, eu não sei se não, tem que até olhar. Porque pode ser que, né, esteja alto. Por que que não, né? Mas eu creio que Deus pode chegar num tempo de eu não precisar mais tomar o remédio. Mas eu entendo que se um dia eu olhar e eu continuar tomando remédio, eu creio que é para eu lembrar. Porque eu oro, assim, pedindo para Deus, para que não me cure simplesmente, que eu já tô curada. Tô curada, mesmo tomando medicamento. Mas que eu não pare de tomar medicamento para que daqui a talvez 10, 15, 20 anos eu não lembrar mais do que ele fez na minha vida. Então eu prefiro todos os dias lembrar o que ele fez por mim e o que ele tá fazendo, do que eu simplesmente não tomar mais a medicação, né? E esquecer. Porque nós temos essa coisa de esquecer, né? O ser humano tem isso de esquecer, né? O ser humano esquece. Esquece já, né? Tudo que passou, né? tudo que já foi. Então quando a gente pega o remédio, a gente sabe, né? Olha só, tô tomando esse remédio só pra, né? Tomar mesmo, porque Deus já me deu a vitória, né? A maior vitória Deus já deu, né? Porque tá controlado, já tá tudo bem controlado, tô tomando um remédio. Claro,
por obediência eu não posso deixar de tomar. Sim, Mas- até o médico mesmo dizer, né? Porque a ciência que vai dizer pra ti, é a própria ciência que vai dizer que foi um milagre. Vai dizer, ó, não precisa mais tomar. Mas é como que você disse, se não é pra ti ficar ali, se precisa do comprimido pra te lembrar, então tu toma o comprimido pra lembrar. E não esquecer, né? Que é por isso que às vezes as pessoas saem da presença de Deus, né? Que elas esquecem o que Deus faz. Que Deus faz toda hora, Deus faz sempre por nós, né? Exatamente. Então, eu creio, que nem eu trouxe um versículo. Amém. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Então, ali como diz, né? Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas doenças. E era assim que eu orava também todos os dias. Eu sabia que ele já tinha levado. Então, as coisas acontecem na nossa vida. Vem as doenças, vem as coisas. Só que a gente sabe em quem buscar. A gente sabe que Deus já levou e Ele nos cura. E Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Porque eu também não sabia que ia ser exatamente assim e tão rápido o que aconteceu, né? Então eu creio que assim como Ele me curou, Ele tem muita gente para curar aí também. Verdade, É só acreditar muitas mesmo. pessoas desenganadas, né? E também a restauração da vida de vocês, que nem o Lucas, né? Voltou, né? Com tudo para a presença do Senhor Jesus, né? Na verdade, nunca teve tão afastado, sempre temor de Deus, né? Nunca tive... eu nunca me desviei do caminho do Senhor em questões de... eu saí da igreja e eu vou em outra religião. Eu nunca procurei outro Deus. Eu sempre temor, né? criei no Deus que sempre existiu e sempre vai existir na vinda de Jesus. Sempre foi esse, e até mesmo antes, até já no mundo eu tinha o temor da vida. Para Deus, Jesus voltar, Deus vier buscar nós, eu vou ficar por aqui. A gente sempre ficava nessa. Então chega um momento da nossa vida que Deus já vem falando, Ele já deu, acabou o teu tempinho aí no mundo, eu vou precisar de ti aqui. E foi aquele momento ali, precisou daquela luta, daquela batalha, para mim ver também, né? Para que eu visse tudo que eu vi, para a gente passasse tudo que passou, mas para que também a vitória, né? A vitória em Cristo é garantida. É garantida, né? A vitória em Cristo é em primeiro lugar, Ele dá a vitória. O diabo pode até achar que vai ter vitória, mas ele não tem vitória sobre a vida do cristão. Não tem, não, né? A gente sempre passa, a gente pode passar por luta, mas a vitória está ali, a gente já está com ela na palma da nossa mão, só Deus entrega no momento certo. Porque nós somos muito desobedientes, né? Que nem uma criança teimosa, né? Então Deus sabe o tempo, né? Deus sabe o tempo de todas as coisas. É verdade. Então é isso. Então, mais alguma coisa vocês queriam? Era isso? Não, acho que era isso. Para a honra e glória do Senhor, estou aqui, curada, Glória a com Deus, vida, né? que os médicos disseram que eu não Muito estaria. saudável. Muito saudável. Porque ela não comia antes, acho que agora ela está O suprindo. colesterol também voltou ao Voltou normal. normal. Não passei aqui, né? Tudo que ela não comeu aqueles meses, ela passou a comer. E mais um pouquinho. Para 133. Imagina. De 230 e poucos para 133. Tá mais do que normal agora. Tudo normal, né? Tudo. Para a glória do Tudo nosso normal. Senhor Jesus. E a gente sabe, né? Que tudo que a gente buscar na presença do Senhor, Ele é fiel, né? Para não mudar, né? Então a gente tem que ter essa fé, buscar. Às vezes a gente passa pela luta, pelo meio da tribulação, mas saber que Deus, Ele é fiel. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus e que, como a Carol mesmo falou, que sirva, né, para as irmãs, para os irmãos, para as pessoas que estão, que aonde vai chegar esse vídeo, né, que as pessoas que esse testemunho sirva para isso, né? De repente você está ouvindo, está olhando esse vídeo e está nessa mesma situação, né, Carol, de enfermidade, nessa mesma situação de desespero, algo está dando aí negativo ou algo positivo na tua vida e você pensa, meu Deus, agora eu não tenho mais solução. Mas existe sim uma solução, existe um Deus que muda o diagnóstico, né? Buscar em Deus, É né? buscar, né? buscar Bater em na Deus. porta, confiar, né? Às vezes vai ter um pouco de temor porque nós somos seres humanos, mas nunca, nunca desistir, porque Ele nos fortalece. É verdade. É verdade.
Vamos agradecer então a Deus. Querido e amado Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer, Senhor, por tudo. Te agradecemos pela vida, Senhor, da Carol, da vida do Lucas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor cada dia mais, Senhor, abençoe este casal, usando ele, Senhor, na obra, Pai, dando longos anos de vida e saúde. E que esse testemunho sirva, Senhor, para curar, para libertar, para salvar, para trazer pessoas, Senhor, para o teu caminho, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta.